Oi, pessoal. Meu nome é Luísa Fernandes e eu vou apresentar para vocês uma videoaula sobre reações ácido-base e titulação ácido-base. E aí, para ajudar a ilustrar, a explicar melhor o assunto, eu fiz alguns slides para a gente dar uma olhada. E aí, aqui são alguns pontos que vão ser apresentados ao longo da videoaula, que é o que é uma reação ácido-base, a utilização da escala do pH, o que é o pH, como funciona. Teorias ácido-base são três, e eu vou explicar brevemente cada uma delas, cada um dos autores, né, que falou sobre elas, e o que é uma titulação ácido-base e como a gente calcula ela. Antes de começar a explicar os assuntos, é importante falar sobre, relembrar alguns conceitos que vão aparecer ao longo do assunto, que é ácido, que é uma substância que ela pode doar íons H+, ou aceitar um par de elétrons. A base, que é uma substância que pode aceitar íons H+, ou doar um par de elétrons, e a reação de neutralização, que é justamente a reação ácido-base, porque nesse tipo de reação, um ácido vai reagir com a base e vai formar, no final, um sal e uma água. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso agora. Essas reações ácido-base, elas são conhecidas como reações de neutralização, porque quando esse ácido reage com essa base, um deles dois vai acabar neutralizando as propriedades do outro, porque eles vão reagir quimicamente entre si. E aí, para que serve esse tipo de reação, né? Eles são importantes em diversas áreas, e tem vários outros exemplos, mas eu coloquei alguns aqui. Por exemplo, na indústria, na produção de sabões, a gente sabe que na área de cosméticos é bem importante essa questão do pH dessas substâncias. No meio ambiente tem o tratamento, né, de resíduos, a forma como, até mesmo na questão da indústria, como é que esses resíduos vão ser descartados, né, no meio ambiente. Então, eles precisam ter uma condição ali, um pH principalmente neutro, né, para não agredir o meio ambiente. Então, no corpo humano, a gente tem vários processos metabólicos que ocorrem com esse tipo de reação ácido-base. Inclusive, tem a questão da azia, né, que é quando esse ácido estomacal ele está ali, a gente acaba precisando tomar, por exemplo, magnésio, porque ele é uma base e justamente vai ajudar a neutralizar. A gente vai ver isso um pouco mais para frente também. E na análise química, tem a titulação, que eu vou falar um pouco sobre ela, e a identificação de substâncias. Essa ilustração aqui ela é interessante porque na escala de pH a gente vai ver como a questão da coloração é importante para identificar se essa substância ela é ácida ou básica, ou até mesmo neutra. Então aqui eu trouxe a fórmula geral. Esse aqui é a reação de neutralização mais conhecida, é a mais clássica. E aí a fórmula geral para esse tipo de reação é ácido mais base, formando sal em uma água. E aí nessa reação aqui que eu trouxe, que é a mais conhecida, a gente tem o ácido clorídrico, que ele vai reagir com o hidróxido de sódio, né, o hidróxido de sódio, que vai ser a base. O ácido clorídrico é um ácido, e todos os íons desse ácido, eles vão reagir com o íon hidroxila, que é o OH-, da base. E aí, quando isso acontece, quando todos esses íons eles reagem entre si, acontece uma reação de neutralização total. E aí, no final, temos a formação do sal de cozinha, né? O cloreto de sódio, e água. Então, temos um sal e uma água. Como eu falei, é aquele quando todos esses íons eles reagem entre si, eles vão formar uma reação de neutralização total. Mas também existe a neutralização parcial, que é quando essa quantidade de cátions H+, que vem do ácido, né? E ela não é a mesma quantidade dos ânions OH-, que vem da base. E quando isso acontece, acaba sobrando algum desses dois, e eles vão dar um caráter básico ou ácido para o sal. Então, por exemplo, numa reação de neutralização total, o sal formado, se ele for solubilizado em água, por exemplo, em um meio aquoso, ele não vai interferir no pH da água, porque ele é neutro. Mas numa reação de neutralização parcial, como vai ter ali uma sobra de OH+, se for ácido, ou OH- se for básico, então vai acontecer que ele vai acabar alterando o pH dessa solução aquosa. A água pode ficar ácida ou pode ficar básica, dependendo do sal. Aqui é um desses casos que o ácido clorídrico ele libera apenas um cátion e a base ela vai liberar dois ânions. Então, vai ter a formação de um hidroxissal, que é quando o sal ele é básico. Se for um sal ácido, se chama hidrogenossal, mas se for básico, é um hidroxissal. E a água.
E aí, tem como a gente medir o quão ácida ou básica é uma substância? Sim, e a gente usa justamente a escala de pH, que ela vai medir a concentração justamente dos íons H+, ou dessa quantidade de H+. Se ela for muito grande, ela vai ser ácida. Se ela for pequena, ela vai ser básica. Para melhorar um pouco isso aqui, eu trouxe essa ilustração aqui. Essa escala de pH é definida de 0 a 14. Se tiver 7, é neutro. Somente no 7 vai ser uma substância neutra. Quanto menor ela for, de 0 a 6, ela vai ter um caráter. Se ela for maior do que 7, de 8 a 14, ela vai ter um caráter básico. Então aqui eu trouxe tem alguns exemplos, né, de substâncias assim, com essas características. A mais ácida que nós temos aqui é a bateria, mas também o ácido estomacal, que eu comentei anteriormente, limão, e já no neutro temos a água, H2O, e indo para a parte básica, né, nós temos bicarbonato de sódio, antiácido estomacal, que eu falei que é usado muito como medicamento, né, sabão, entre outros. E aí agora a gente vai passar para as teorias ácido-base, que são três, as mais conhecidas, sendo a teoria de Arrhenius, a de Bronsted-Lowry ou a de Lewis. Na teoria ácido-base, segundo os conceitos de Arrhenius, os ácidos são substâncias que, quando dissolvidas em água, elas aumentam a concentração de íons H+. Da mesma forma, as bases de Arrhenius são substâncias que, quando dissolvidas em água, elas aumentam a concentração de íons OH-. Como é que funciona isso? Ficou conhecido como ácidos de Arrhenius toda substância que começa com H. Então, o ácido clorídrico, todas essas substâncias, todas essas moléculas, todos esses compostos que começam com H, eles vão ser um ácido para Arrhenius. E, enquanto isso, as bases são todos aqueles compostos que têm o OH no composto delas, na fórmula molecular delas, se tiver um OH, é uma base. Foi mais ou menos assim que Arrhenius definiu um ácido e uma base. E aí, uma exemplificação dessa teoria de Arrhenius poderia ser justamente essa primeira equação que eu mostrei aqui. Ela é bem conhecida e ela mostra claramente esse conceito, essa teoria de Arrhenius, né? Aqui a gente tem o HCl sendo um ácido, ele começa com H, e tem o NaOH sendo uma base, e ele tem aqui o OH presente. E aqui é importante destacar que para Arrhenius, a água ela vai servir como meio. Vai ser utilizado o meio aquoso, a água, para fazer esses reagentes, né? Fazer essa reação, elas vão estar em meio aquoso. Passando para a teoria de ácidos e bases segundo os conceitos de Bronsted-Lowry, eles vão definir que, assim, é bem parecida, na verdade, com a de Arrhenius na questão dos ácidos. Eles vão ser aqueles que podem transferir íons H+ de uma substância para outra. A única diferença ela vai estar mais presente na base. Como assim? A base de Bronsted-Lowry, as bases de Bronsted-Lowry, elas não necessitam de ter o OH- para ser base. Elas só necessitam receber, serem capazes, as substâncias que recebem esses íons H+, que os ácidos vão transferir. Então, assim, acaba sendo um conceito bem parecido um com o outro, mas a gente vai perceber que a cada teoria, a única diferença maior entre elas é que elas vão começando a ficar mais abrangentes, elas vão começando a adicionar outros elementos para dar uma maior quantidade de possibilidades para o que seria um ácido e uma base. No caso da de Arrhenius, que foi a primeira, ela é bem específica. Tem que ter o H para ser um ácido e teria que ter um OH para ser uma base. E não necessariamente precisa ter o OH para ser uma base. Então essa é uma das maiores diferenças entre uma teoria e outra. Aqui é um exemplo. A gente tem esse ácido. Inclusive é importante comentar que também ficou conhecido nessa teoria de Bronsted-Lowry o conceito de pares conjugados. Como assim? Aqui nesse primeiro, por exemplo, o ácido ele vai reagir com a base e ele vai transferir esse H+ para a base. E aí, na reação inversa, se fosse voltar, o, a base, no caso, agora ela teria esse OH+, que ia voltar para
o primeiro que virou uma base. Eles trocam de posição, basicamente. Então, é por isso que é chamado pares conjugados. Aquele que no começo era o ácido, ele vira uma base, e o inverso acontece numa reação inversa. E aí a gente vai para a última teoria, que é ácidos e bases segundo os conceitos de Lewis. E aí Lewis ele define o ácido como receptor de um par de elétrons. Tanto é que também é conhecida como uma teoria eletrônica, a de Lewis. Ou seja, moléculas ou íons capazes de coordenarem com um par de elétrons. Consequentemente, uma base de Lewis é definida como doador de um par de elétrons, ou seja, moléculas ou íons que possuem tais pares de elétrons disponíveis para coordenação. Para ficar melhor de entender, tem essa imagem aqui, que a gente vai ver o NH3 e ele tem justamente dois pares de elétrons sobrando. Eles podem doar esses pares de elétrons. E justamente por eles poderem doar, eles vão ser a base. Então, a base de Lewis é aquela substância que ela vai ter esse par de elétrons para doar. Já o ácido de Lewis, ele vai ser aquela substância que ela necessita de íons H+, de elétrons, na verdade. Então, assim, aqui a gente tem o BF3, que ele só tem na sua camada de valência, que é a última, 6 elétrons. E a gente sabe que para uma molécula ela ser estável, ela precisa ter 8, é a regra do octeto, né? Ela precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. E aí, por isso, ela vai receber do NH3, eles, por uma reação dativa, eles vão dividir esse par de elétrons. Então, por isso, a base vai ser aquela que vai doar esse par de elétrons e o ácido vai ser aquele que vai receber esse par de elétrons. Aqui, para ficar mais claro a diferença entre cada um, o que cada uma trouxe, bem resumidamente, a gente tem cada uma das 3 teorias. Em Arrhenius, para revisar, né? Em Arrhenius, eles ionizam, os ácidos eles vão ionizar e liberar o H+ em meio aquoso, e a base eles vão dissociar, liberando o H- em meio aquoso. Também é importante ressaltar que na de Bronsted-Lowry, a água ela deixa de ser um meio e ela passa a ser um reagente. Ela está no meio da reação ali, ela não é mais um meio, como na de Arrhenius. Então, na de Bronsted-Lowry, são doadores de prótons, são todas aquelas substâncias que podem doar o H+, ou são os ácidos, e as bases são receptores de prótons H+. Então, não necessariamente tem o H- na sua fórmula, mas eles vão receber esses íons H+. E já na de Lewis, ela é a espécie que recebe elétrons, vão ser os ácidos, e a espécie que doa os elétrons, esses pares de elétrons, vão ser as bases. E aí, partindo para o último ponto dessa videoaula, a gente vai ter a titulação ácido-base. Titulação, ela é uma forma, é um meio químico de descobrir a concentração de substâncias. Não necessariamente precisa ser sempre ácido-base, esse aqui é só um dos tipos da titulação, existem vários outros, mas o que a gente vai focar aqui principalmente é a titulação ácido-base. E aí é um método de análise química quantitativa que usa uma reação de neutralização para determinar a concentração de uma solução ácida ou básica desconhecida. Então, a gente tem uma solução ali que a gente desconhece qual é a concentração dela, a gente precisa saber se ela tem um caráter ácido ou básico, justamente porque é muito perigoso você ter uma solução e saber como reagir com ela em um laboratório, né? Então, a gente precisa identificar essa solução, essa concentração, e a gente vai usar esse método de titulação para justamente encontrar essa concentração. E aí, em resumo, essa solução de concentração conhecida, a gente vai usar uma. Aqui tem um exemplo do lado, né? Vai ajudar melhor porque tem um passo a passo após, e aí eu vou ficar voltando e mostrando essa imagem para ajudar. Então, a gente tem aqui o titulado, que é o primeiro preparo da solução. Essa solução de concentração conhecida, a gente vai escolher um reagente, uma substância conhecida, e a gente vai colocar em uma bureta, que é justamente esse equipamento aqui, esse instrumento químico, se chama bureta. E aí a gente vai botar ali dentro dele uma reação conhecida, e enquanto isso, a solução de concentração desconhecida, ela vai ficar colocada em um recipiente com Erlenmeyer, é esse de baixo. Então, a gente tem a bureta, que é o maior e mais fino, e a gente vai colocar o que a gente conhece, a concentração, o volume, o reagente, a gente vai colocar ele nessa bureta, e embaixo vai estar justamente aquele que a gente desconhece e quer
entender qual é a concentração dele. O segundo passo é a adição do indicador, que é extremamente importante para conseguir fazer esse processo de titulação. Esse indicador, ele é um indicador ácido-base e ele vai dar cor, ele vai dizer no momento em que você precisa parar a titulação, porque já vai estar feita a reação e você vai descobrir qual o caráter desse composto. Então, aqui, esses indicadores ácido-base, eles são substâncias que mudam de cor em uma faixa específica de pH. Olha a importância do pH aí. Então, a escolha do indicador é crucial para obter resultados precisos na titulação. E alguns exemplos de indicadores incluem fenolftaleína, que ela é incolor em meio ácido e rosa em meio básico, e azul de bromotimol, que é amarelo em meio ácido, verde no ponto de equivalência e azul em meio básico. Então, as cores elas vão indicar para a gente qual é o caráter daquela reação, qual é o caráter daquele composto. Por isso que a gente precisa adicionar esse indicador, é extremamente importante. E aí a gente está vendo aqui, ó, o primeiro passo, o segundo passo. O terceiro passo é a titulação em si. O titulante ele é adicionado lentamente à solução do analito, gota a gota, com agitação constante. Então, o que é que vai acontecer? Aquela substância que a gente colocou na bureta, que a gente conhece, a gente vai começar a liberar ela gota a gota na substância que a gente desconhece. Até que, quando chegar no ponto de equivalência, o indicador que a gente falou anteriormente, ele vai mudar a cor, ele vai dar um sinal de que a quantidade estequiométrica que a gente vai ver nos cálculos mais à frente, elas reagiram, o ácido e a base eles reagiram totalmente, e aí você para de gotejar aquela solução da bureta, porque você já vai ter entrado ali no ponto de equivalência. E aí o ponto final da titulação é o momento em que o indicador muda de cor, indicando que o ponto de equivalência foi atingido ou está próximo. E aí a gente vai ter o cálculo da concentração, que eu vou mostrar um exemplo mais na frente. E essa concentração ela é calculada com base no volume do titulante utilizado e na concentração conhecida do titulante. Quando eu vou mostrar, exemplificar, vai ficar melhor de entender. Nesse exemplo aqui, a fórmula geral, na verdade, é essa massa molecular, o número de moléculas, a concentração molar do NaOH, por exemplo, vezes o volume do NaOH, e ele tem que ser igual à massa do HCl vezes o volume do HCl. Ou seja, aqui a gente tem uma base, que é o NaOH, e aí eles têm uma estequiometria de 1 para 1. Eles precisam de uma molécula de NaOH para reagir com uma molécula de HCl. Então, a gente pode dizer que a gente precisa de massas iguais entre eles, de números molares iguais entre eles. Por isso que a gente também pode dizer que essa massa molar vai ser a massa vezes o volume, e a gente iguala, por isso que essa é a equação aí que a gente vai usar. Como eu falei, aqui tem uma foto desse exemplo. Por exemplo, se a gente quer saber a concentração de HCl, a gente pode usar o NaOH, que é uma base, e aí a gente coloca ele na bureta, como vocês conseguem ver aqui na imagem, para reagir gotinha a gotinha com a concentração de HCl até que ele mude de cor e a gente vai saber qual foi o volume, porque a gente que escolheu o volume da base, a gente entendeu, 50 ml, e aí a gente vai ter a quantidade, a gente só não vai saber a massa, que é o que justamente a concentração que a gente quer descobrir. Mas como eu coloquei aqui em cima, a gente vai ter a massa já da base, porque foi a gente que colocou essa quantidade e colocou o volume, então a gente vai saber. E já coloca, é só adicionar essas informações na fórmula. E quando parar de gotejar, ele vai estar gotejando, né, até o momento em que o indicador vai mostrar lá, vai mudar a cor, e a gente vai parar de gotejar e a gente vai saber qual foi a quantidade, qual foi o volume que foi gotejado ali. Então, a gente vai e adiciona esse volume na fórmula, e aí é só fazer a equação. E aí a gente vai obter o resultado, que nesse caso aqui foi de 0,5 mols por litro, é a concentração. No caso de substâncias que elas não são de 1 para 1, elas sejam 2 para 1, por exemplo, a única mudança é que a gente vai adicionar esse 2, esse número a mais que a gente precisa, em um cálculo cruzado. Ou seja,
Se a gente precisasse de 2 moléculas de NaOH e a gente tivesse o ácido sulfúrico, vão ser 2 moléculas de NaOH para uma de ácido sulfúrico, então a gente vai jogar esse 2 para o outro lado da equação, que seria no ácido sulfúrico, e o 1 a gente joga para a base. É um cálculo cruzado. Então, ficaria, por exemplo, uma vez a massa do NaOH vezes o volume de NaOH igual a 2 vezes a massa do ácido sulfúrico vezes o volume do ácido sulfúrico. É a única coisa que muda, o cálculo é o mesmo e a forma de titulação é a mesma também. E aí é o exemplo que eu mostrei. E aí, para que serve a titulação? Quais são as aplicações dela, dessa titulação ácido-base? Eu coloquei alguns exemplos aqui, que é a determinação da concentração de ácidos e bases em soluções, análise de qualidade de produtos farmacêuticos, alimentos e água, monitoramento ambiental, controle de qualidade na indústria e estudo de reações químicas. Bom, aqui está algumas das referências que eu utilizei para fazer esses slides, tá aqui caso alguém queira consultar. E foi isso. Obrigada pela atenção.